como surgiu o nome da sua rua? Já se perguntou por que ela tem esse nome? Quem é o personagem que a denomina? No quadro Memória nas Ruas buscamos esclarecer essas dúvidas. E hoje é a vez da Rua Dr. Laerte. Dr. Laerte, apesar da gente ser comerciante aqui na rua há algum tempo, não é uma pessoa que eu conheço quem foi em Uberlândia, né? A gente sabe que provavelmente deve ter uma história, alguma coisa, pelo fato de ser doutor e por ser uma rua principal aqui no bairro. Não desconheço, não procurei saber, uma falta de curiosidade que eu tive. Dr. Laerte, eu não sei. Se fosse da minha cidade, São José dos Campos, eu saberia, mas aqui eu não conheço. Dr. Laerte? Não tenho a mínima ideia. Posso olhar no Google? Não sei quem foi Dr. Laerte. Nem sei, talvez, se é de Uberlândia. Talvez seja de Uberlândia, né? Mas eu não sei, não conheço. Dr. Laerte? Não tenho nem ideia. Eu moro aqui há pouco tempo. Até as pessoas confundem um pouco os nomes de rua. Minha rua é Alberto Alves Cabral. O pessoal fala Pedro Alves Cabral. Acho que por causa do Cabral. O Dr. Laerte eu não tenho nem noção quem foi. Dr. Laerte, a gente vê falar um pouco da história dele. Eu sei que ele foi médico, né? Mas a gente acaba não tendo essa preocupação em saber quem realmente foi, por que a importância, né? Principalmente por ser uma avenida, né? A avenida sempre coloca pessoas que deram alguma contribuição para a cidade, fizeram algo para a população, né? A gente acaba não procurando saber realmente quem foi, então acaba sendo um erro nosso, porque faz parte da história da nossa cidade, né? Então acho que isso é muito importante. É uma alegria para mim falar de um homem igual o Dr. Laerte, que foi meu pai e meu ídolo, né? Ele era um homem muito avançado para o seu tempo, ele tinha muita visão de futuro e conseguiu uma cultura geral muito grande pela facilidade de observação dos acontecimentos da época, né? E porque estudava muito também, era muito estudioso. Ele formou-se em 1925, ele nasceu em 1902, formou-se em 25, e em 26 ele pegou uma carioquinha lá, que era minha mãe, casou e trouxe para cá. E logo conseguiu montar o hospital dele. Naquela época não existia congresso médico, então o que ele fazia? Em 1950, eu tinha 8 anos nessa época, ele pegou um vapor aqui, era um navio a vapor, né? E foi para a Europa, ficou lá, primeiro ficou sozinho 6 meses. Ele internou-se nos principais hospitais da Europa Central e depois voltou e no ano seguinte levou minha mãe, que eles ficaram 1 ano lá. E com isso ele aprimorava os conhecimentos científicos, médicos e de línguas. Ele no fim falava muito bem inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Ele, quando chegava da Europa, aí o que ele fazia? Não tinha congresso, ele contactava médicos do Brasil todo, onde eu tinha conhecimento, e convidava os colegas para vir para cá, hospedava aí nos hotéis que eram disponíveis, e fazia as plenárias, as reuniões na nossa casa. O hospital dele é um lugar muito pitoresco, na rua 15 de Novembro, onde hoje é a Casa da Cultura. Ele era um homem dono de uma cultura bastante vasta e corajoso, e ele ficou conhecendo um deputado federal no Congresso do Rio de Janeiro, que era a capital da República, que chamava Arthur Bernardes Filho. E esse deputado veio a ser presidente da República. Então, através dele, o meu pai conseguiu trazer o presidente aqui umas 2 ou 3 vezes e hospedou-se na casa dele aqui. Nessas viagens, numa delas veio o ministro João Alberto, chamado expedicionário, por causa das expedições que ele fez, aquela, principalmente a maior delas, que, com a participação dos irmãos Vilas Boas, e chefiada pelo Marechal Cândido Rondon.
Meu pai fez parte do corpo médico dessa expedição. Ele era uma espécie de um conselheiro caipira do presidente da República, Arthur Bernardes. E como um grande empreendedor, ele foi presidente de clube de serviço, de Rotary, foi presidente do Uberlândia Esporte Clube, entendeu? E fundou o Aeroclube de Uberlândia, ele que fundou o Aeroclube de Uberlândia. Daí a ligação dele com Santa Mônica. Eu não sei da história, eles tinham uma chácara lá, que eles cederam, ele e um sócio, cederam para fazer um campinho, tinha um campo de instrução lá, no Santa Mônica. E talvez essa seja a ligação maior com o bairro Santa Mônica, onde presentearam a gente com uma avenida bonita com o nome dele, né?